Se você não criou nenhum shape esse ano e tá achando que milagrosamente vai aparecer um físico de uma semana para outra, tira o cavalinho da chuva que esse vídeo não é para você. Agora, se você fez um bom trabalho nos últimos 12 meses, conseguiu construir um físico, é natural que durante essa semana, especificamente o intervalo entre o Natal e o Ano Novo, você tenha um leve ganho de gordura e também de retenção de líquido. O vídeo de hoje é para que a gente consiga minimizar um pouco esses ganhos e deixar o teu físico um pouquinho mais condicionado durante esse período e depois, evidentemente, ali no começo de janeiro. Depois da vinheta, a gente troca essa ideia, te trago um mapa mental com todas as dicas que eu separei especialmente para você. Eu tenho duas certezas nessa vida, até esqueci de ligar o microfone, que você está comendo muita comida gostosa nesse intervalo de tempo entre o período do Natal e o Ano Novo. Eu espero que você tenha toda essa abundância na sua vida e eu também tenho certeza que se você ainda não é inscrito no nosso canal, você está perdendo muita coisa boa que está chegando por aqui. Então, não esquece, cidadão, deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, porque eu fiz isso daqui com todo o carinho do mundo para você, cidadão. Esse é o mapa mental, onde eu basicamente elaborei todas as dicas que eu julgo como principais para que você consiga minimizar o ganho de gordura corporal, o ganho de retenção de líquido durante esse período de final de ano. E a primeira coisa é o tanto quanto básica, que é justamente o consumo de água. Esse consumo de água tem duas relações principais, pessoal. A primeira delas é sobre o aumento de saciedade. Nós já tivemos alguns estudos publicados que demonstram que quando a gente tem uma ingestão de líquido adequada, a gente acaba tendo também um aumento da nossa saciedade, o nosso consumo calórico reduz. Isso nesse período é especialmente importante porque as comidas que estão disponíveis geralmente são comidas mais calóricas, são comidas muito gostosas, mas são comidas mais calóricas. Então, se a gente se mantém mais saciado durante esse período, mundo ideal, a gente colhe essa vantagem. Para além disso, o aumento da performance nos treinos também é uma vantagem que a gente vai ter, porque nós também sabemos que a desidratação é capaz de impactar o nosso treinamento físico, fazendo com que a nossa performance reduza. E se a gente tem uma boa performance através de uma boa hidratação, a gente consequentemente vai conseguir aumentar o nosso gasto calórico durante o exercício físico. Então, são pontos muito importantes para a gente ter aqui em mente e conseguir otimizar esse processo tanto de saciedade como também de gasto calórico no treinamento. Em relação ao consumo de fibras alimentares, elas também vão acabar agindo naquilo que é o processo de saciedade do nosso corpo. E dentro dessa saciedade, a gente também vai conseguir minimizar o consumo de calorias. Afinal de contas, estamos mais saciados. Esse consumo de fibras, pessoal, pode ser proveniente através do grupo de FLVs, que são basicamente as frutas, os legumes e as verduras. E aqui uma sugestão particular: evite deixar todo o seu foco de consumo para o período da ceia, porque muitas vezes a gente não vai ter uma abundância desses grupos alimentares na ceia. Então, procure fazer esse consumo durante o dia. E claro, no dia anterior, no dia subsequente, para que você consiga se manter ali com esse consumo de fibras diariamente em dia. Para além do grupo de frutas, legumes e verduras, a gente também pode estar trabalhando com alguns compostos, como por exemplo a aveia, o psyllium, que são alimentos extremamente funcionais e que trazem uma concentração de fibra muito, muito positiva para a gente. Quando a gente fala em atividade física, a gente também vai pensar no quesito gasto calórico. Então, se você vai consumir mais calorias durante aquele dia, mas você se mantém sedentário, ou se você se mantém sedentário, você vai ter um balanço energético bastante elevado no quesito do que a gente chama de superávit calórico. Então, você vai ter um consumo muito maior de calorias quando comparado ao seu gasto calórico naquele dia. Agora, se você fizer um gasto calórico, esse superávit calórico pode até existir, mas ele vai acabar sendo menor. Ele vai ter uma magnitude reduzida quando comparado àquilo que seria o processo
de você fazer o consumo calórico sem se preocupar com relação a algum tipo de gasto. E o aproveitamento metabólico também é uma coisa muito importante, porque o nosso corpo é muito sábio no que diz respeito a repor energia gasta. Basicamente, pessoal, a partir do momento em que você se propõe e realiza uma atividade física e você esvazia, por exemplo, o teu tanque de glicogênio de um peito e tríceps, talvez seja o teu treino naquele dia, o teu corpo, a partir do momento em que ele receber uma fonte de carboidrato especificamente, ele vai direcionar uma boa parcela daquele carboidrato para que você consiga repor os seus níveis de glicogênio muscular. Isso, consequentemente, acaba sobrando menos energia, menos carboidrato, para ser convertido em gordura corporal, por exemplo. Então, são fatores bastante relevantes que podem te ajudar muito em relação a minimizar esse ganho de gordura durante esse processo. O que mais que a gente tem? Qualidade do sono entra basicamente na mesma premissa, pessoal. Aproveitamento metabólico. Nós também temos estudos que tão somente uma noite de sono mal dormida já é capaz de fazer com que você piore a sua sensibilidade à insulina. O que significa isso, pessoal? Que a gente acaba se tornando um pouco mais resistente à insulina. E quando a gente está um pouco mais resistente à insulina, no caso de uma noite de sono ruim, a gente vai ter um pior aproveitamento dos carboidratos. Se nós temos um pior aproveitamento dos carboidratos, isso precede que a gente vai acabar tendo, por exemplo, maior acúmulo de gordura corporal. Então, se você tem uma boa noite de sono na noite anterior ao dia que você vai fazer o consumo calórico um pouco maior, você com certeza vai ter uma vantagem metabólica também nesse aspecto, perfeito? E claro, se você conseguir manter isso a médio e longo prazo, é o mundo ideal do ideal. O Mindful Eating, pessoal, parte da premissa de uma alimentação que seria com atenção plena. Então, isso eu gosto de dividir em dois tipos de alimentos, porque quando a gente pensa, por exemplo, no doce, a gente tem um certo padrão que é o seguinte: a gente pensa num chocolate, no quadradinho de chocolate, a gente vai deixar aquilo derretendo na nossa boca. Antes mesmo de colocar para derreter, a gente vai sentir aroma, sentir textura, olhar para aquele alimento. Muitas vezes a gente acaba sendo totalmente negligente. A gente consome chocolate, a gente malemar sabe como é que é o chocolate que a gente come. A gente só abre e coloca direto na boca. Então, isso faz parte do processo de aproveitar o alimento em si. Agora, se você for repetir isso para comidas salgadas, você tende a ter aqui um problema em relação ao tempo necessário para que você realize essa alimentação. Então, eu particularmente gosto bastante de utilizar para comidas salgadas o ato de você descansar o talher, onde você vai fazer a sua mastigação, vai deixar o garfo ou a colher ou a faca, enfim, repousando enquanto você mastiga, para que você não fique empilhando mordidas e acabe não transformando a comida numa papa, que é de fato o contexto ideal da mastigação, que todo alimento que a gente consome, ele vira uma espécie de papa para a gente estar deglutindo depois. E os alimentos doces, por sua vez, a gente já consegue trabalhar nesse aspecto de você observar textura, aroma, sabor, deixar aquilo derreter na sua boca, no caso de um chocolate, ou degustar ao máximo uma porção ali de doce que você tenha, por exemplo, numa ceia, para que você consiga minimizar esse processo justamente do consumo, ao menos do consumo desenfreado, sem que você necessariamente esteja com vontade. Você muitas vezes está matando somente uma fome, ou mesmo está comendo por uma ânsia de comer, ao invés de fato estar aproveitando aquele alimento. Sobre calorias líquidas, a gente pensa principalmente nas bebidas açucaradas, não tem como a gente não falar, por exemplo, de refrigerantes. Então, nesse aspecto, você sim colhe vantagem pensando em poupar calorias se você optar pelos refrigerantes 0 calorias, os refrigerantes dietéticos. Então, essa seria uma opção melhor quando comparado aos refrigerantes com adição de açúcar. Esse é um contexto onde você pode estar economizando um pouquinho de calorias no seu dia a dia. E os sucos, eles podem ser muito bem-vindos em relação à sua saúde metabólica, não há problema algum nesse aspecto, mas é importante reforçar e salientar que eles também são calorias líquidas. Então, talvez, não sei o quão forte o seu paladar para a questão do suco, como você gosta desse alimento, mas talvez valha a pena aqui você poupar um pouquinho novamente dessa energia nesse momento em específico, um suco de uva, um suco de laranja, para você conseguir colocar algum outro carboidrato que você tem pouco consumo durante a sua rotina, durante seu dia a dia, e aí o suco você pode deixar para consumir num dia a dia ali mais padrão, mais rotineiro do seu dia a dia, da sua rotina. E
quando a gente pensa nesse período do final do ano, então, ou mais importante do que todas as outras dicas, é a gente aproveitar, pessoal. A gente lembrar que a gente tá naquele determinado momento, não necessariamente somente para aproveitar a comida. Ela é sim um viés de socialização que a gente consegue unir junto com o aproveitamento, se assim eu posso chamar, de pessoas e também de momentos. Quando eu falo aproveitamento, é a gente ter o entendimento de que a comida ela pode ser uma maneira da gente se unir com outras pessoas, mas ela com certeza não deve ser o foco, ela não deve ser a exclusividade de atenção nossa naquele momento. A gente precisa direcionar uma boa parcela da nossa energia mental para a gente curtir aquele momento, para a gente curtir aquelas pessoas que muitas vezes a gente acaba não conseguindo ter contato durante todo o nosso ano. São pessoas que muitas vezes viajam, vêm de outra cidade para de fato conseguirem aproveitar esse momento com a gente. E a comida, é claro, faz parte desse processo. Então aproveite. Todas essas dicas aqui, pessoal, elas são de certa maneira, eu não sei se eu posso dizer secundárias, mas elas são coadjuvantes no processo. E o ponto mais relevante é que você saiba aproveitar cada momento que você está vivendo com a sua família, com seus amigos, com as pessoas que você ama. São momentos únicos, muitas vezes a gente vai ter muita dificuldade de replicar no próximo ano, então tenha um entendimento de que são momentos únicos e que a gente precisa aproveitar cada um deles. Aqui são algumas dicas que, se você tiver um fácil acesso em relação a, por exemplo, hidratação, fibra, são coisas até tanto quanto mais fáceis de serem utilizadas aqui no dia a dia e que podem te ajudar a manter o físico um pouquinho mais condicionado nesse final de ano. Valeu? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Repito o convite para vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder mais nenhuma notificação. Vamos que vamos e até a próxima.